Por sugestão de alunos, decidi gravar este vídeo, que é uma tentativa de fazer compreender com mais facilidade alguns prefácios da edição das regras do método sociológico de Emile Durkheim. A proposta é de ler, primeiramente, o primeiro prefácio, depois lermos o segundo prefácio e assim por diante. Seguramente não vamos pegar o livro inteiro, ler o livro e ficar explicando, mas são somente algumas passagens significativas. Para efeito deste trabalho, nós vamos seguir a 17ª edição das regras do método sociológico, encontrada facilmente em qualquer sebo da cidade e nas livrarias, e que foi traduzido pela professora Maria Isaura Pereira de Queiroz. Estamos trabalhando aqui com a 17ª edição, e na medida em que eu for lendo as passagens, eu vou citando também a página na qual eu estou, para facilitar o acompanhamento desta discussão. Vamos tratar hoje do prefácio da primeira edição. Logo na abertura deste prefácio, o Durkheim ele coloca que o tratamento científico dos fatos sociais é tão pouco habitual que algumas proposições contidas neste livro correm o risco de surpreender o leitor. Bom, o que o Durkheim está pretendendo fazer com isso? É importante observar que ele está remetendo para o fato de que não há o hábito dentro da vida cotidiana, dentro do dia a dia, dentro da nossa vida corriqueira, de pensarmos as coisas no âmbito da ciência, ou seja, de tentarmos pensar o mundo que nos cerca tal como ele é, a partir do que ele é, e não a partir daquilo que imaginamos que ele seja. Ok? Então ele está reconhecendo que existem, dentro da cotidianeidade, em geral, as dimensões da vida que não são explicáveis por um simples olhar do indivíduo. Por isso que ele está dizendo que o tratamento científico dos fatos sociais é pouco habitual. Nós tendemos a extrair na vida cotidiana certas impressões gerais da realidade, emitir certas opiniões que necessariamente não possuem uma base científica, que necessariamente não traduzem aquilo que a realidade é. Por exemplo, é muito comum na vida cotidiana, no dia a dia, os indivíduos entenderem que a melhor maneira de acabar com o crime é fazendo com que você aumente o número de armas em circulação, ou então que tenha um aparato policial eficaz e mais repressivo. Isso é uma leitura da vida cotidiana. Porque na medida em que começamos a nos debruçar sobre o problema, podemos ver que a resolução ou atenuar os problemas da criminalidade passam por complexos sociais muito maiores do que simplesmente armar um indivíduo ou armar um conjunto de indivíduos para responder a uma determinada forma de agressão. Então, é neste sentido que o Durkheim está procurando desenvolver a sua reflexão. Tentar mostrar que, para além daquilo que vemos no dia a dia, esconde-se a realidade na sua essência. Escondem-se determinações que não podemos compreender de imediato, mas somente através de um longo processo de observação, análise, comparação e compreensão da gênese, ou seja, do processo de desenvolvimento daquele fato. Veremos mais adiante que os fatos sociais aos quais o Durkheim está se referindo são as instituições. Mais adiante procuraremos compreender o que são as instituições. Neste primeiro momento, tentemos reter essencialmente quais são as propostas metodológicas que ele está procurando encaminhar para fazer a análise das instituições. Bom, seguindo na nossa leitura, o Durkheim vai observar que muitas das suas proposições correm o risco de surpreender o leitor. E por que isto? Porque seguramente quando você começa a investigar a realidade social, você percebe que a realidade social é muito mais complexa do que aquela ideia que formulávamos inicialmente a respeito da realidade social. O Durkheim vai dizer:
Se existe uma ciência das sociedades, ou seja, se podemos compreender a sociedade tal como a sociedade é, a exemplo do que fizeram os físicos, químicos, matemáticos, em relação aos objetos de pesquisa que selecionaram para si, se podemos compreender a sociedade, se há uma ciência da sociedade, ela não pode se limitar a ser uma paráfrase de preconceitos tradicionais. Ela não pode se limitar a ser uma cópia dos preconceitos tradicionais. O que são os preconceitos tradicionais? É o senso comum. Ou seja, preconceito é aquela ideia formada com anterioridade ao próprio fato. Então, Durkheim, aqui neste ponto de partida, ele está investindo contra o senso comum, que julga conhecer a realidade, quando na realidade, quando efetivamente desconhece o que é a realidade. O nosso dia a dia, ele é, em geral, pautado pelo senso comum. E o Durkheim se lança logo na primeira página a investir contra o senso comum como um parâmetro para se compreender o mundo. O que ele está dizendo é que não podemos compreender o mundo adequadamente se nos limitarmos às impressões mais gerais desse mundo. Temos que compreender a estrutura deste mundo para podermos saber o porquê as coisas existem tal como existem. Ok? Bom, ela não se limite, Todavia, se existe uma ciência das sociedades, é de esperar que ela não se limite a ser paráfrase de preconceitos tradicionais, e sim que mostre as coisas de maneira diferente da encarada pelo vulgo. O vulgo aqui não é nenhuma palavra que busca detratar ou minimizar os indivíduos. O vulgo aqui está no sentido de que a grande parte dos indivíduos, a grande maioria dos indivíduos, pensa através do senso comum e não através da ciência. O pensamento vulgar, o pensamento mais comum, é aquele dado pelas falsas impressões da realidade. Isto marca a vida cotidiana de milhões e milhões de indivíduos. É contra isto que o Durkheim está tentando investir. Contra aquelas formas de agir no espaço social que estão pautadas não pela compreensão do que é o espaço social, e sim pelas ilusões que se tem a respeito do espaço social. Nesse sentido, ele vai dizer que o objetivo de toda ciência é descobrir. E toda descoberta desconcerta mais ou menos as opiniões formadas. Por quê? Porque vamos descobrir, muitas vezes, que a realidade ela é bem diferente dos nossos valores pessoais. Que a realidade ela é muito mais complexa do que as nossas crenças. Que a realidade ela é muito mais profunda do que as nossas convicções mais superficiais. Ok? É preciso que o sociólogo tome resolutamente o partido de não se intimidar com os resultados alcançados pelas pesquisas, quando metodicamente conduzidas, a menos que, em sociologia, se conceda ao senso comum uma autoridade de que, há muito tempo, não goza nas outras ciências, e que, aliás, não vemos de onde lhe poderia provir. Durkheim aqui está colocando três coisas extremamente importantes. Primeiro, o sociólogo é aquele que, ao buscar investigar a realidade, não deve temer que a realidade se enfrente a ele de uma maneira totalmente diferente que aquela do senso comum. Não pode temer que os seus valores pessoais prejudiquem a investigação. Porque muitas vezes o que ele vai descobrir na realidade é que ela tem uma estrutura essencialmente distinta dos seus valores pessoais. O segundo elemento que ele coloca aqui é que as demais ciências avançaram. Então está no momento também de se constituir uma ciência da sociedade, de fazer com que se avance o conhecimento efetivo da realidade. E isto só é possível incorporando um dos procedimentos já utilizados pelas outras ciências, que é o da pesquisa, o da observação rigorosa, tá certo? Ou como diz o Durkheim,
aquela pesquisa metodicamente conduzida. Significa o quê? Significa que existem procedimentos adequados para se buscar compreender a realidade. Não inventamos estes procedimentos. Eles não brotam da nossa ideia, da nossa consciência pura, descolada da realidade. Pelo contrário, estes procedimentos são procedimentos necessários, sem os quais a apreensão da realidade não pode ser executada. E ele termina esta passagem dizendo que é necessário extirpar o senso comum de toda análise. Sobretudo porque o senso comum não contribuiria em nada para compreendermos a realidade tal como a realidade é. Avançando um pouco, o Durkheim vai lembrar que ainda estamos por demais acostumados a decidir todas as questões de acordo com o senso comum. E isto é um fato. Para que possamos, as questões de acordo com o senso comum, para que possamos manter facilmente a distância nas discussões sociológicas. Com isso ele quer dizer o quê? Que a tarefa é bastante árdua, porque fazer o indivíduo pensar para além do senso comum exige você introduzi-lo em um mundo no qual ele, ou melhor, introduzi-lo a uma leitura da realidade para a qual ele ainda não está preparado e para a qual é necessário prepará-lo. Até então, os indivíduos tendiam a lidar com a realidade de uma maneira totalmente superficial. Como é que se desabitua os indivíduos a saírem desta dimensão superficial e compreenderem a realidade na sua profundidade? Este é um desafio que está se colocando para o Durkheim, porque ele parte do princípio de que muitas vezes agimos em cima de uma determinada realidade ou em relação a determinadas instituições, acreditando compreender o que é aquela realidade ou o que são aquelas instituições. Não percebemos que a nossa leitura daquelas instituições é falsa. Por exemplo, é muito comum na realidade brasileira escutarmos a expressão de que a política não serve para nada. O Durkheim ele diria, ora, se a política ela atravessou as várias sociedades e continua a existir no mundo moderno, significa que as sociedades viam e veem na política uma finalidade. Se os indivíduos estão desacreditados da política, isso significa que os indivíduos não estão conseguindo compreender a finalidade daquela instituição. Portanto, é necessário investigar por que os indivíduos não estão compreendendo a finalidade daquela instituição. Pode até ser que eles estejam contrários à política, porque a política ela desvirtuou-se da sua finalidade institucional. Então é necessário investigar para que, vamos dizer assim, as instituições, né, ou os fatos sociais, no caso, eles voltem a ter a dimensão que a sociedade espera dela. E mais à frente discutiremos como que essa sociedade, para o Durkheim, é tomada, em certo sentido, de uma maneira bastante genérica. Ok? Bom, quando nós julgamos livres, eilo, ou seja, o senso comum, que impõe seus julgamentos sem que percebamos. Por quê? Porque estamos tão habituados a lidar com certos fatos da realidade que não percebemos como que a maneira de lidar com estes fatos não corresponde ou não atende às necessidades destes fatos. Somente uma prática longa e especial, que é o rigor da pesquisa, pode evitar tais desfalecimentos, ou seja, pode evitar que caiamos na tentação de tomar o senso comum pela ciência, ou de confundir o senso comum com a ciência, ou, por outras palavras, de confundir as nossas impressões com o mundo com aquilo que o mundo efetivamente é, as nossas impressões das instituições com aquilo que as instituições efetivamente são. Página 12, em Algarismo Romano, ele vai dizer: as maneiras de pensar mais habituais são antes contrárias do que favoráveis ao estudo científico dos fenômenos sociais. E, por conseguinte, é preciso desconfiar sempre das primeiras impressões. Eis o preceito que sempre se deve ter em mente. Por outras palavras, existe uma aparência da realidade e existe a essência da realidade. Existe aquilo que vemos no campo do fenômeno e existe aquilo que estrutura o fenômeno. Então é necessário sairmos desta aparência
e mergulharmos cada vez mais na compreensão da estrutura deste fenômeno, na compreensão daquela realidade. Nesse sentido, vai dizer o Durkheim, já no final da página 12, transição para a página 13, nosso método, num certo sentido, é conservador, pois considera os fatos sociais como coisas, cuja natureza não é possível de modificação fácil, por mais dúctil e maleável que seja. Quando ele está dizendo que o método é conservador, o Durkheim não está dizendo que ele é conservador, que ele é um indivíduo que não quer mudanças na sociedade. Ele está dizendo que o método é conservador, por quê? Porque ele não está inventando um novo procedimento de investigação da realidade. Pelo contrário, ele está procurando se apossar de procedimentos investigativos que já existem e estão desenvolvidos nas outras ciências, a física, a química, a biologia, a matemática e assim por diante. Né? Notem que o Durkheim está sempre buscando resgatar aquilo que ele acha positivo das ciências naturais, que pode ajudar no processo de estruturação de uma metodologia que conduza a uma compreensão científica da realidade, a uma compreensão objetiva da realidade. Objetiva no sentido de que o conhecimento que vai brotar da investigação não é aquilo que o investigador deseja, e sim aquilo que traduz efetivamente ou aproximativamente o que aquela realidade é. Seguindo, na página 13, em Algarismo Romano, dado o hábito existente de representar a vida social como desenvolvimento lógico de conceitos ideais, ou seja, temos o hábito de achar que o mundo corresponde às nossas ideias, que as nossas ideias explicam o mundo. O Durkheim está dizendo, horas, não é assim que acontece. Nós podemos até julgar ou considerar que as nossas ideias traduzem o mundo, tá certo? Mas o mundo ele é muito mais complexo do que as nossas ideias, porque em geral as nossas ideias estão presas ao campo da aparência, e é necessário superar este campo da aparência. Avançando, ele vai dizer, separamos o reino psicológico do reino social. Significa que o Durkheim não vai querer explicar a sociedade pelo indivíduo. Isso não quer dizer que ele elimine o indivíduo, mas ele vai considerar que a vida social é muito mais ampla do que a vontade dos indivíduos. A partir deste raciocínio, ele vai chegar à análise da consciência coletiva, que veremos mais para frente na medida em que a leitura for avançando. Okay? No momento fica pelo menos marcado que esta contraposição entre consciência individual e reino social vai remeter diretamente à compreensão de que o que rege a vida social é uma determinada consciência coletiva e não uma consciência individual. Okay? Separamos o reino psicológico do reino social, do mesmo modo que os espiritualistas separam o reino psicológico do biológico. Com eles, recusamos explicar o mais complexo pelo mais simples. Isso é importante, porque o Durkheim ele está dizendo o quê? Que a realidade é complexa, que só podemos compreender esta complexidade, uma vez que a sociedade vai ser um grande organismo para o Durkheim, cujas partes são fundamentais para o funcionamento do todo, tá certo? E cujo todo não existe sem as partes também, né? Que é necessário entender esse todo, esse complexo, como um complexo. Não adianta tentarmos simplificar a explicação da realidade, porque fazendo isso não vamos conseguir compreender o que é a realidade, ou seja, o que é o mundo social. E fechando este prefácio da primeira edição, o Durkheim vai colocar: só nos sentimos tentados a ultrapassar os fatos, seja quando os explicamos. Ok? Ora, se não temos explicação para os fatos, nós não temos necessidade, uma tendência também, de tentar descobrir os fatos. Tendemos a fazer uma aceitação pura e simples da realidade. Mas tão logo comecemos a compreender a realidade, brotam também os porquês da realidade ser daquela maneira e não de outra. Só nos sentimos tentados a ultrapassar os fatos, seja quando os explicamos, seja quando dirigimos seu curso, na medida em que os julgamos irracionais. Ou seja, se aquela lógica societal ela está sendo contrária
as necessidades humanas, a necessidade da própria vida social, então é necessário compreender como é que podemos retomar o caminho adequado para o desenvolvimento social. Note-se que há um certo esforço de dirigismo no sentido de compreender a sociedade para restabelecer o racional na sociedade, que no caso do Durkheim vai desembocar na ideia de harmonia social. Ok? Mas, mais uma vez, deixaremos esta questão mais para adiante, na medida em que o Durkheim for mergulhando nessa discussão. Se são inteiramente inteligíveis, ou seja, se a vida social é inteligível, se as instituições são inteligíveis, se as manifestações são inteligíveis, ou seja, possíveis de serem compreendidas pelo pensamento, então bastam eles próprios a ciência e a prática. Ele está dizendo o seguinte: ora, se aquilo que eu vejo coincide com a realidade, então eu não preciso da ciência. Ok? Só que o Durkheim é contrário a esta posição. Aparentemente, ele está defendendo aqui a ideia de que o que vejo coincide com aquilo que é. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele apenas está dizendo: olha, se eu tiver a crença de que o que eu vejo coincide com aquilo que é, eu não preciso da ciência. Mas como aquilo que eu vejo não coincide com aquilo que é, então a ciência se faz necessária. A investigação rigorosa, a observação, os procedimentos metodológicos adequados se fazem necessários para compreender a realidade. Daí, pegando a frase inteira, ele vai dizer: se são inteiramente inteligíveis, então bastam eles próprios a ciência e a prática. Ou seja, podemos orientar nossa prática pelas nossas impressões gerais. Não precisamos nem da ciência e basta confiarmos em nós mesmos para tomarmos as boas decisões no espaço social ou para vivermos adequadamente no espaço social. A ciência, pois não há mais motivo para, fora deles, buscar razão de ser. Ou seja, se aquilo que eu estou vendo coincide com o mundo, não preciso do esforço de investigação, do esforço de fazer ciência. A prática, pois seu valor utilitário constitui uma destas razões de ser. Ou seja, minha prática ela já está orientada pelo saber adequado, então para que eu vou precisar de algo como a ciência? Basta eu pensar e agir que as coisas se passarão como eu espero que elas se passem, ok? Parece-nos, pois, que principalmente nesta época de renascente misticismo, tal empreendimento pode e deve ser acolhido sem inquietação e até com simpatia por todos os que, mesmo não concordando conosco em alguns pontos, partilham nossa fé no futuro da razão. Esta é a página 14 em Algarismo Romano. Aqui o Durkheim está apontando duas coisas fundamentais. Ou seja, ele está percebendo que naquele período das transformações produzidas pela sociedade capitalista, proliferam as formas de pensamento místicas, ou seja, aquelas formas de pensamento que, a pretexto de esclarecer a realidade, acaba por lançar a explicação da vida social vamos dizer assim, naquela névoa mais densa que não permite aos indivíduos compreenderem a sociedade tal como a sociedade é. Né? Este é um ponto importante, uma vez que até hoje o pensamento social se debate com o misticismo. E o misticismo tem entrado no pensamento social sob a aparente forma de ciência. Ok? E, por fim, ele coloca a nossa fé no futuro da razão. Fé aqui não está no sentido de que você vai ter um pensamento que é inviolável. Fé aqui está mais no sentido de convicção. Se eu tiver que depositar a convicção em alguma coisa, depositarei a convicção de que é possível utilizar o pensamento para compreender o mundo. É possível utilizar o pensamento para compreender a realidade. É possível colocar os homens no domínio da vida social. Por hoje chega. Obrigado.